hoje conversar sobre tipos de tecido para costura criativa e tipos de estrutura. E por que que eu resolvi fazer uma live falando disso? Porque eu sempre comento sobre tecidos, sobre estruturas, sobre materiais, telinhas e não sei o que, mas eu acabo fazendo um vídeo aqui, outro vídeo ali, e essas informações ficam ali salpicadas, né? E aí hoje, como acaba sempre, eu falei da telinha, mas a pessoa tem dúvida de como estruturar. Eu falei do nylon 600, mas a pessoa tem dúvida da telinha. Então eu falei, hoje eu vou reunir tudo em um vídeo só, para que as pessoas entendam de fato como funciona cada um desses materiais na costura criativa e aí optar pelo qual teste que ela quer fazer, qual o tipo de material que ela acha que combina mais com o tipo de trabalho dela e por aí vai. Aí eu selecionei muito material aqui para a gente conversar e aí eu vou começar então falando de cara aqui sobre as telinhas que eu uso para costura criativa, tá? São as telinhas que eu mais uso, são as mais conhecidas também. Essa aqui é uma telinha 100% poliamida, é a telinha mosqueteiro que a gente chama, tá? Ela hoje em dia tem de todas as cores, é uma telinha linda, flexível, facílima de trabalhar. E aí, quem não sabe aonde achar essa telinha, gente, eu tenho um canal do Telegram que tá aqui na descrição do vídeo também, onde eu tenho um arquivo lá com 50 endereços de materiais para costura criativa. Então, quem não tem ainda essa lista de endereços, entra lá no canal do Telegram e pega essa lista de endereços para que você possa ver as opções aí de locais para comprar e começar a pensar, inclusive, na compra programada que eu estava falando para vocês, né? Gente, compra programada é vida para quem quer empreender, tá? Porque você vai lá, compra o que você precisa para fazer o seu negócio acontecer ali e compra de 3 em 3 meses, sabe? Se você for ver uma compra que dura 3 meses aí de material, é uma compra pequena e que não necessita de um investimento muito grande, entendeu? Mas a pior coisa que tem é a gente começar a trabalhar ali no ateliê da gente e tá faltando botão, e tá faltando viés, e tá faltando tecido, tá faltando, né? Então, assim, a compra programada, quando você estabelece que vai começar a fazer compras programadas no seu negócio, isso vai te ajudar ali, inclusive, a definir quais são os tipos de materiais que você vai trabalhar. Tem outro material? Não, infelizmente não tenho. Eu trabalho com esse tipo de material, tá? No meu caso, por exemplo, eu não trabalho com PVC, né? Então, se uma cliente me pergunta, Lu, eu queria fazer uma bolsa de PVC, você tem PVC? Não, infelizmente não tenho PVC. E não tem problema nenhum a gente dizer não para o cliente. A gente precisa entender que nós precisamos definir qual é o tipo de público que você quer trabalhar, qual é o tipo de material que você quer trabalhar. Isso vai te poupar tempo, energia e vai fazer com que o seu negócio, inclusive, tenha muito mais visibilidade, porque aí o cliente vai começar a perceber um estilo que vai de encontro às coisas que ele gosta ou não. E se ele gosta do seu estilo, ele vai consumir com você independente de ter verde, azul, entendeu? E só ter, por exemplo, rosa, verde, não sei, entendeu? Então, defina qual tipo de material que você vai trabalhar, porque combina com o tipo de trabalho que você está fazendo, tá? Então essa telinha eu gosto muito de trabalhar, dá para fazer muita coisa com ela. Eu tenho alguns vídeos lá no meu canal do YouTube, tem um conjunto de necessaire telinha lá no canal do YouTube. Eu já ensinei a fazer porta-cartão, eu já ensinei a fazer porta-escova com ele.
Então dá para fazer de necessaire a pastinhas e fica muito bom, fica um material resistente, é um material barato que dá para você cobrar barato. Então assim, são aquelas peças que você consegue cobrar um pouco menos, né, para poder ganhar o cliente, tá? Outro tipo de telinha que eu trabalho aqui também é essa Sunset, tá? É uma telinha bem plástica, muito boa para fazer necessaire, porta-biquíni, pastinhas também, porta-escova de dente, várias outras coisas. Tem ela também de várias cores. Aí você coloca um viés coloridinho, bonitinho, fica chuchu, tá? É um tipo de material que agrada muitos tipos de cliente, tá? Essa aqui é a telinha vôlei, tá? Que é uma telinha que a gente usa para fazer muito bolso. Eu não gosto muito de trabalhar com necessaire toda feita de tela vôlei. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube de organizadores para mala que fica muito bom fazer a parte de cima com essa telinha vôlei, tá? Então, necessaire normalmente eu uso para fazer um detalhe, ou um bolsinho, ou uma parte de cima com essa telinha vôlei, tá? Aí, meninas, eu quero falar aqui sobre a espuma PAC, que também é uma coisa que traz muita dúvida para vocês. O que é a espuma PAC? A espuma PAC, ela é térmica e impermeável, ou seja, ela serve para fazer lancheira, tá? E ela serve muito também como protetor de mochila, como protetor de bolsa para fotografia, por exemplo, tá? Ela é usada nos bolsos, assim, entre os bolsos, para poder não dar impacto, por exemplo, numa lente de fotografia. Ela é usada também, às vezes, numa alça de uma mochila, dentro daquela alça ali, para amortecer mais o peso da mochila. E ela é muito usada para lancheira. Vocês conhecem muito ela também com Etaflon aqui em cima, tá? O Etaflon é aquele laminado que ele é dublado com laminado. Então, é a mesma espuma PAC, só que com Etaflon. Só que qual é a desvantagem do Etaflon? O Etaflon, ele é um material que descasca. Então, você vendeu uma mochila para uma cliente, quando dá 2 ou 3 meses ali, às vezes nem isso, tá? Aquela mochila tá toda descascando. Faz esse teste aí com uma peça sua. Forra a sua mochila com Etaflon para ver se já ela não tá descascando. Ou seja, isso queima o filme da gente, né? Queima muito o filme da gente. Porque aí você vai ficar lá com uma lancheira linda que a sua cliente comprou e que tá toda descascada por dentro. Então, o que eu faço? Eu uso sim o Etaflon, tem ele de várias espessuras. Essa aqui é de 4, é a que eu mais uso. Normalmente o Etaflon ele é de 2 milímetros, é ainda mais fininho, tá? Mas aí eu uso muito essa de 4 e forro ela com esse material aqui, ó, que é o nylon emborrachado. Deixa eu ver se eu tenho aqui um pedaço dele solto, porque esse aqui tá grudadinho. Tá aqui, ó. É o nylon emborrachado, ele é bem molinho de trabalhar, a máquina doméstica também aceita super bem o nylon emborrachado, ele é muito fácil de costurar, tá? E fica um visual super bonito. Tem uma lancheira lá no meu canal do YouTube que eu ensino como faz a parte de dentro e o forro usando esse tipo de material aqui, tá? E fica muito bom, fica um acabamento muito bom, vai ficar uma peça super durável aí para sua cliente, vale muito a pena, tá? Outra opção que eu já mostrei também é a opção de usar o nylon emborrachado em cima
né, estruturado, aí eu chamo de estruturado com acoplado, para fazer, por exemplo, o forro de uma necessaire que você quer que fique impermeável. Como o nylon emborrachado ele é bem fininho, então você precisa colocar alguma coisa atrás que dê estrutura para ele, porque senão ele vai ficar molenga. Então eu uso como opção o acoplado atrás, estruturado. Aí o que eu faço? Boto o nylon emborrachado na frente, boto o acoplado atrás e bato uma costurinha nele, bem na pontinha, e vou costurar a peça como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma peça só. Eu chamo isso aqui de tecido principal, tá? Quando eu uso um tecido na frente e outro atrás para estruturar. Quem conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que eu não uso manta, porque a manta é um material ideal para quem faz patchwork, e aí precisa quiltar, tá? Porque se você não quilta a manta, ela depois ela vai, conforme a pessoa vai usando aquela peça, ela vai meio que se engruminhando ali na peça e deixa a peça já com uma aparência que não fica tão bonita, tá? Além de a manta acabar sendo mais cara, você pode usar aí tranquilamente o acoplado para estruturar as suas peças, para fazer forro para suas peças. Gente, o acoplado para fazer forro é maravilhoso, é barato, tem de todas as cores. Aí você quer, vou pegar um acoplado aqui liso, ó, um acopladinho aqui, ó, tá? Ele é um nylon em cima e embaixo é uma espuminha, tá vendo? Então ele é mais barato que a espuma que a manta, e ele é muito mais resistente que a manta. Você pode lavar na máquina isso aqui que ele não desmancha. E você usa a peça até cansar que ela não estraga. Então eu faço muito isso de usar um tecidinho em cima e usar o acoplado embaixo para estruturar a minha peça. E do mesmo jeito, vou lá, ó, passo a costurinha aqui do lado e vou usar aquela parte do molde como se fosse uma peça só, tá? Outra coisa que eu uso muito para estruturar é o nylon 600. Eu sempre falo do nylon 600 para estruturar. O nylon 600 é um material maravilhoso para estruturar mochila, peças mais pesadas, necessaires. Na verdade, até peças médias ficam muito boas para estruturar com nylon 600. E a mesma coisa, vai pegar o tecidinho, né? O tecidinho de algodão ou qualquer outro tecido, gente, até cetim. Até Oxford, olha aqui, ó, eu separei até o Oxford que você viu, encontrou uma estampa aí bonita, você estrutura ou com nylon 600, ou com acoplado, ou com algodão cru alvejado, ou com brim, ou com lona leve de algodão. Olha o tanto de opções que eu tenho para poder estruturar um tecido de algodão. O tecido de algodão ele precisa ser estruturado para poder ser costurado na costura criativa, porque senão a peça vai ficar muito mole. Então, ó, opção 1, acoplado na máquina doméstica. A máquina doméstica vai costurar sem sofrência, vai costurar, ó, chuchu beleza, tá? Então, acoplado. Nylon 600, se for uma peça que você quer dar mais estrutura, e se a sua máquina doméstica, por exemplo, é mais corajosa, ou você trabalha com uma máquina industrial, então pode usar um nylon 600 sem medo de ser feliz, tá? Nesse mesmo esquema aqui, tecido em cima, nylon 600 embaixo, bateu a costurinha do lado e costura, tá? Outra coisa que eu gravei um vídeo, inclusive fazendo um teste, mostrando que o algodão cru alvejado funciona super bem para estruturar qualquer peça de costura criativa. Só que aí precisa ser o
o algodão cru alvejado, porque o algodão cru alvejado ele já passou por uma lavagem e eu mostro nesse vídeo, inclusive, que ele encolhe mínimo do mínimo do mínimo. Então ele encolhe ali 2 milímetros, por exemplo, depois que ele passou por uma lavagem aí numa máquina de lavar, por exemplo. Tá? Então ele funciona super bem, é uma opção super barata. Aqui em Brasília, eu compro ele aí de R$ 9,50, mas eu já vi em lugares em São Paulo que ele é vendido por R$ 6,50. Então é um material super barato para estruturar e funciona muito bem. Ele fica, ó, esse aqui já foi lavado inclusive, que esse foi o do teste. Tá? Então, ó, ele é o grosso, porque tem o algodão cru alvejado, o fino, o médio e o grosso. Esse aqui é o grosso. Então, ele dá uma estrutura maravilhosa para peça de costura criativa e funciona muito bem, tá? Outro material que dá para estruturar é o brim. O brim que todo mundo conhece, porque a trama dele é uma trama bem fechadinha, então dá para estruturar também muito bem a peça de costura criativa, tá? Principalmente tem um brim aqui, ó, esse meu brim aí, ele é mais molinho, mas eu tenho um brim aqui que ele ainda é mais estruturadinho, ele parece quase que uma lona leve de algodão. Tá? Aí que ele fica bom para estruturar a peça mesmo de costura criativa. Então, pode usar ele tranquilamente também para estruturar qualquer coisa aí, tá? Outra coisa que eu uso muito é a lona leve de algodão, tá vendo? Ela também é meio engomada, tá? Ela é mais durinha também, a trama é bem fechadinha. O que você tem que pesquisar quando você for testar um material? A trama é bem fechadinha para poder estruturar? É bem fechadinha, vale a pena você fazer um teste, tá? O bagum super funciona, tanto para lancheira de bolsa, como para estruturar também o tecido, tá? Para fazer esse processo que eu mostrei. E aí eu descobri também um material que eu gostei muito, que é ele é um tecido não tecido, mas ele é um tecido para fazer, como é que é o nome? Sublimação. Ele é um tecido para fazer sublimação. Você vai achar também nessas lojas que vendem materiais de estofado. Ele tem cara de feltro, ele parece um feltro, sabe? Mas se você puxar ele, ó, ele não abre, ele não deforma. Olha a diferença do feltro. Se eu puxar o feltro, ó lá, ó, ele deforma. Se eu lavar o feltro, ele deforma. Olha aqui, ó, o feltro. Por isso que eu não gosto de feltro para estruturar a peça de costura criativa. Porque o feltro, ele tem essa coisa de dar uma deformação. Olha aqui, ó. Ele tá todo deformado, tá? Então, se for um feltro bem fechadinho, bem encorpado, até vale a pena testar aí para poder estruturar. Se não, eu não gosto de usar feltro, tá? Eu, na verdade, eu nem uso feltro para estruturar, tá? Então, essa opção do tecido para sublimação pode funcionar muito bem também, tá? Aí, jeans, tá? Você pode estruturar o jeans com acoplado, fica maravilhoso estruturar jeans com acoplado, tá? Só que procura um jeans que não tenha aquela coisinha que estica, esqueci o nome agora. Mas ó, esse aqui tem até um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Ainda dá para usar. Agora, o jeans, quanto mais algodão for, melhor de trabalhar com a costura criativa. E fica muito bom estruturar, na verdade, com qualquer um desses materiais que eu falei aqui, tá? Aí as pessoas me perguntam muito sobre o meu tecido estruturado. O que é o meu tecido estruturado? Esse aqui é um tecido que eu mando fazer em uma fábrica, não é um tecido que eu faço artesanalmente.
porque é o tecido de algodão. Ó, isso aqui é um tecido da Renata Blanco, né? Que eu estruturei. E aí, como é que eu faço essa estrutura? Eu coloco um silicone e um TNT. Um TNT para que fica assim, ó, tecido, esse silicone e o TNT. E aí o TNT super funciona nesse caso, porque o TNT vai dar uma estruturada, mas ele quando esquenta com esse silicone, ele vira uma coisa só. E aí ele fica maleável, ele não fica durão de trabalhar, então ele fica super maleável, né? A costura, tanto a máquina doméstica quanto a máquina industrial vai aceitar ele super bem, tá? Agora, por exemplo, eu já não gosto de usar TNT para estruturar a peça de costura criativa, porque o TNT ele é um material mais frágil, né? Aqui ele funciona muito bem por causa desse silicone que reage na hora que esquenta para poder colar o tecido ali no TNT, ele reage e aí já vira um outro material, na verdade, tá? Então aqui ele funciona muito bem, mas eu não gosto de usar TNT para mesmo de gramaturas mais grossas para estruturar a peça, porque quando lava o TNT já não fica tão bom, tá? Esse aqui não, esse eu já fiz teste, inclusive, na internet, colocando ele para ser lavado na máquina de costura, na máquina de lavar e tirando e deixando secar, ele mal amassa, tá? Por causa, na verdade, desse silicone que vai no meio do tecido, tá? Então, o silicone dá uma reação diferente ali, tá? Então, outro material que eu trouxe aqui foi o Oxford. Gente, dá para fazer muita coisa com Oxford, mas como é um tecido molinho, precisa estruturar, né? Mas o tecido de algodão também é molinho, então estruturar por estruturar, a gente vai ter que estruturar qualquer tipo de tecido aqui, a não ser que seja que nem as outras opções que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que nem o Aquablock, que nem outros tecidos assim, aí tudo bem, né? Aí, se der uma estrutura, pode ser uma estrutura leve, mas caso o tecido para costura criativa, de uma forma geral, ele precisa ser estruturado, tá? E você pode usar qualquer uma dessas opções que eu apresentei, seja acoplado, nylon 600, algodão cru alvejado, lona leve de algodão, bagum, todos eles vão funcionar para estruturar a costura criativa, todos eles, tá? Aqui já é um tecido que é tipo uma sarja, só que é uma sarja trabalhada, ó. Então, sarja é um material que fica muito bom também para fazer costura criativa, mas também vai precisar estruturar. E aí eu indico estruturar aí com acoplado, que a gente já falou, tá? Ó, um tecido que as pessoas usam pouquíssimo em costura criativa e que oferece muitas opções de estampa é o cetim. Esse aqui é um cetim, inclusive esse aqui é um cetim sublimado da Pano Bom, que é um tecido super lindo, ó, tá? E que você pode estruturar para fazer qualquer peça, de mochila, necessaire, a bolsa, o que você quiser, dá para fazer também com cetim. Você fala cetim, você vai ter que estruturar, sendo algodão, sendo até um jeans, você precisa estruturar para deixar ele mais bonito, né? Então, por que não um cetim também, né? Esse aqui é o Aquablock. O Aquablock eu até fiz um vídeo semana passada falando sobre ele. O Aquablock é uma opção muito bacana. Hoje em dia tem umas estampas lindas de Aquablock que funciona super bem, tá? E aí vai ter o Aquablock para usar em ambiente interno e Aquablock para usar em ambiente externo. E qual é a diferença deles? É que o do ambiente externo, ele possui
mais material impermeável, porque aí pode molhar e não estraga a peça, tá? Esse aqui é esse tipo que tem mais material impermeável. Esse aqui já tem menos. Tem também, mas tem menos, tá? Inclusive ele é um pouco até mais mole do que esse outro aqui, mas também é um aquablock. E o aquablock tem opções de estampa que são super lindas. Aí, ó, esse aqui também é um aquablock, ó. Tá vendo, ó? Esse aquablock, ele parece muito com um gorgurão, tá? Isso aqui é gorgurão, ó. E qual é a diferença do gorgurão? É porque ele não é impermeável. Mas se você for olhar o gorgurão, ele se assemelha muito com a trama do aquablock, tá? Eu acredito até que o aquablock seja aí um gorgurão com material impermeável. Inclusive, já uma aluna estava conversando até comigo, já tem o gorgurão impermeável também. Então, pode ser uma ótima solução para fazer bolsa, para fazer nécessaire, para ter estampas diferentes, tá? Um outro material que eu gosto muito de trabalhar é esse nylon 330, tá? Ele, tá vendo atrás aqui, ele é mais brilhoso e aqui ele tem uma traminha mais fechada, tá? Ele é um material impermeável também, muito bom para fazer necessaires masculinas. Ele ainda não tem de várias cores, não. É difícil, na verdade eu sempre achei só o preto dele, tá? Mas ele pode ser um estruturador também, tá? Apesar de ser fino, ele tem estrutura. Aí aqui, ó, nylon 600 estampado, é uma opção ótima hoje em dia para fazer necessaires e várias outras coisas também aí de costura criativa. E outras opções que vale a pena você pesquisar nessas lojas de estofado, ó, materiais diferentes, tipo esse que é tipo um chamoizinho, esse aqui que é tipo um linhão, tá? Só que tá vendo que ele já vem meio que estruturado, então se você usar uma estrutura aqui, pode ser uma estrutura mais leve, do tipo acoplado. Então, para fazer uma bolsa com acoplado e um linhão desse aqui, mas desses de estofado, tá? Ele vai ficar maravilhoso, vai dar uma estrutura super bonita na peça, tá? Aí, falando um pouquinho sobre plástico, eu costumo usar sempre plástico 2.0, tá? Eu não gosto de usar plástico mais grosso na costura criativa, porque aí ele fica com uma aparência meia bruta. E como o plástico 2.0 já é um plástico bem estruturado, tá? E bem firme também, ele é super suficiente, tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre estruturas para fundo, que eu uso muito esses dois tipos aqui, ó, que é o Tubox, tá? E o Plantex. Isso aqui eu uso muito e ainda tem o EVA de sapateiro também, ó. Que ele é um EVA muito mais durinho, muito mais firme, muito mais resistente do que o EVA comum de papelaria. EVA comum de papelaria, ele é para fazer coisas de papel, de artes no papel ali escolar, tá? Para bolsa, ele é um material muito resistente, ou muito fraquinho, a não ser que você use uma cola de sapateiro, uma coisa que tem mais cheiro ali, né? Que não é todo mundo que pode mexer. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas aí você tem que estar disposta a mexer com uma cola de sapateiro. Esse aqui não. Esse aqui permite você costurar em cima dele, tá? O EVA de sapateiro dá para você costurar. Então você pode fazer o fundo de uma bolsa com ele costurado, que vai ficar maravilhoso o resultado. A mesma coisa com o Tubox, tá? Que eu uso muito para fazer gabarito também com Tubox. Tem vídeos meus lá no canal do YouTube falando sobre gabarito, onde eu uso o Tubox. O gabarito é vida, tá? Porque ele vai deixar uma costura muito mais perfeitinha, muito mais retinha. E eu uso muito o Plantex, que é mais grosso também um pouquinho.
Como ele é uma fibra, a máquina não reclama. Então a máquina aceita bem, você coloca uma agulha mais grossa, 18, e a máquina vai aceitar bem aquela costura em cima desse tipo de material e vai deixar um acabamento bom. São coisas que podem ser laváveis. Lembra que quando a gente vai estruturar qualquer coisa em costura criativa, a gente tem que usar um material que seja resistente à lavagem, porque o tecido ele vai ser lavado em um momento ou outro ali pela sua cliente que comprou aquela peça. Como ele vai ser lavável, você tem que oferecer um material para a pessoa que permita ser lavado. Então, nada de usar papelão, né? Ou coisas que você lavou vai meio que se desmanchar. Então, por isso que eu não uso o TNT ali para estruturar o tecido. Eu não vou usar o feltro. Eu não uso esse tipo de material que tem uma vida útil menor. A gente precisa se preocupar em oferecer para o nosso cliente um material que ela possa lavar, que ela possa usar, e aquilo não vai ser desmanchado na mão dela, porque você imagina uma cliente sua comprar uma peça sua e daqui 2, 3 meses ela tá feia ou então já tá toda desmantelada. É muito... fica feio, né? Então, meninas, eu espero ter esclarecido essa questão aí de dúvidas de material para estruturar e de tecidos para costura criativa. Eu trouxe bastante coisa aqui para mostrar para vocês, bastante tipos de materiais, né? E aí vocês podem optar e comprar e testar pedacinhos para ver como é que reage também na máquina de vocês e o que vocês se adaptam melhor também, né? Porque às vezes também não adianta usar um material que você não vai se adaptar. Então, compra um pedacinho, testa, vê se a máquina se adapta também e experimenta esses materiais aí. São materiais que eu já trabalhei, já usei várias vezes e nunca me deu problema. Nem para mim, nem para as minhas clientes. Então, eu garanto que super funciona e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá bom?